a montagem da simulação de uma partida direta de motor trifásico com reversão de velocidade. Ou seja, quando o motor gira para o lado esquerdo em uma configuração e para o lado direito em outra. Abrindo o CAD Simul, a gente vai abrir um novo arquivo, maximizar aqui, dar um zoom para ficar melhor visualizar. De forma bem similar à montagem da partida direta sem reversão, as mais simples que a gente tem para acionamento de motores elétricos, isso daqui só vai ter o acréscimo de uma pequena configuração na montagem do acionamento do motor. A gente vai colocar primeiramente as fases e a proteção para o nosso tanto diagrama de força quanto para o nosso diagrama de comando. A gente coloca ela aqui. A gente vai procurar a nossa comutadora de 3 estados. Essa daqui. A gente vai colocar ela aqui. Nomear aqui e chamar ela de S. É só S, porque S1 vai dar um pequeno conflito com a chave de ligar o sistema. A gente vai colocar agora um botão de acionamento normalmente fechado, um NF. Se bem que esse aqui é para o diagrama de coisa. Vamos montar logo de força. Continuando aqui, depois dele a gente vai colocar os fusíveis, que eles ficam aqui nesse segundo tópico. F1. A gente vai colocar depois dos fusíveis duas contatoras. Para a gente fazer uma espécie de laço entre elas para que o motor gire para um lado em uma configuração e para o outro em outra. Depois delas a gente vai chamar uma de K1. Essa daqui vai ser K1. Essa outra aqui vai ser chamada de K2. Depois delas a gente vai colocar o nosso relé térmico, que ele fica aqui. Deixar um espaço aqui que a gente tem que fazer aquele laço entre as contatoras. Relé térmico a gente chama aí de F2. E eu tinha colocado 2 aqui. Só remover um dos dois para não ficar um em cima do outro e acabar atrapalhando a simulação. Depois do relé térmico a gente vai colocar o nosso motor de indução trifásica. Coloque ele aqui. E vamos fazer a conexão dos elementos. Ligar as 3 fases na comutadora. Depois nos fusíveis. Ligar aqui na computadora K1. Aqui a gente vem para o relé térmico, que é para proteção contra variações bruscas de temperatura acima daquelas que o motor suporta. Aqui na nossa contatora a gente tem K1 e K2 em paralelo. A gente vai pegar esse fio 1 aqui da nossa contatora K1 e ligar no 5 da K2. O 3 aqui da K1 a gente vai ligar no 3 da K2 e o 1 a gente liga no 5 aqui. Já aqui a gente vai fazer a montagem meio que número com número. 2 no 2, 4 no 4 e 6 no 6. Pronto, essa parte do diagrama de força está quase completa. A gente só vai ter que puxar aqui o fio de proteção. A gente pode puxar ele direto aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer a montagem do nosso diagrama de comando para fazer o acionamento dela. Aqui, novamente, a gente vai colocar um fusível. Fusível aqui que a gente pode chamar de F3. Depois do fusível, a gente coloca uma chave, um botão de acionamento novamente fechado. Que a gente, costumeiramente, dentro das instalações industriais, chama de S0.
que é o botão que a gente usa para desligar o sistema. A gente coloca depois um relé térmico, que a gente chama ele de F2, que é para ter correspondência com o F2 do nosso diagrama de força. Depois disso a gente vai fazer, só levantar aqui um pouquinho, a gente vai fazer todo aquele ajuste que eu falei no início para poder ligar o sistema de uma forma que ele gire em um sentido e em outra configuração em outro. A gente coloca um botão de acionamento e um botão, o contato NA, aqui em paralelo a ele. Esse aqui a gente vai chamar de S1 e aqui a gente chama de K1, que é para ele ter correspondência com aquela contatora K1. Eu não lembro como se funciona essa parte de Ctrl C, Ctrl V, funciona. E aqui a gente chama de S2 e aqui de K2, que é para ela ter correspondência com outra contatora. Agora aqui a gente vai pegar um botão de acionar dois contatos auxiliares do tipo NF, para poder fazer a correspondência que a gente chama de S2 e aqui de K2. Se bem que aqui eu posso... mas eu posso fazer aqui, eu posso colocar assim, colocar um botão de acionamento. Só para ficar tudo certinho. S2. Agora a gente vem e Ctrl C, Ctrl V. Ele está colando lá em cima. Esse aqui eu deleto. Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente coloca o outro aqui. E aqui a gente faz a nomeação de forma cruzada. K2, S1, S1 e K1. Aqui a gente faz a conexão. Falta colocar... Não. Tá tudo certo, agora é só fazer essas conexões. Só deletar esse pedaço aqui que subiu. Pronto. Aqui a gente coloca... Fechando o contato e já explico como isso aqui vai funcionar na prática. Aqui para o laboratório a gente faz a conexão dessas duas aqui em uma fase. Geralmente é L3 para poder fazer o fechamento. Para a simulação também posso fazer ela com neutro, caso não dê certo uma fase. E aqui agora a gente só vai pegar esse borne aqui para indicar que vai a derivação. E o nosso diagrama vai estar pronto. De uma forma que, quando a gente estiver com o circuito aqui fechado, funcionando, se a gente pressiona S1, ele fecha aqui. E S2 vai estar... no caso, eu teria que colocar o contatozinho todo igual aqui. Vou deletar esse aqui e esse aqui. Dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vou já puxar para cá. Aqui eu vou chamar de S2. E aqui eu vou chamar de S1. Pronto, só troquei aqui o tipo de chave, colocando com contatos. Deixa eu ligar aqui. A gente fechar a contatora, o motor não vai estar ligado, porque a fase vem, ela está alimentando aqui. Faltou uma coisa bem aqui no sistema para funcionar, porque ele não funcionaria desse jeito aqui.
Por quê? Porque eu não coloquei as duas bobinas, K1 e K2. Aí não vai funcionar. É só colocar aqui as bobinas pra gente alimentar, para que elas carreguem ou não. Colocar aqui a bobina K1 e aqui a bobina K2. Pronto. Agora é só colocar os cabos nelas. Pronto. Agora quando a gente colocar para funcionar, perceba que nenhuma das duas está energizada porque não chega a tensão nelas. A tensão vem até aqui, passa aqui, a tensão vem até aqui. Aqui quando a gente fecha K1, S1, ela vai fechar aqui o caminho. Como S2 é um tipo de chave NF, ele vai permitir que S1 gire. O motor só não foi adicionado porque eu não tinha adicionado ainda a contactora de início. Mas aqui eu posso só apertar a chave de desligar, ligar a computadora, e agora quando eu apertar S1, o motor vai girar no sentido horário. Porque ele vai carregar K1, porque vai ter passagem de corrente até chegar nela e vai energizar ela. E aí com isso ela faz com que K1 passe, mas K2 não vai estar conduzindo. E aí vai estar assim, o motor. Quando eu aperto a chave S2, ele vai inverter o sentido de giro do motor. Porque ele vai abrir essas chaves aqui, ó, estão associadas com S2 e K2, aqui no diagrama de comando do S1, e vai fazer com que ele gire no sentido anti-horário, porque eu vou conseguir carregar K2 e K1 vai estar descarregado. E assim o motor vai girar no sentido anti-horário. Aqui, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vou chamar aqui de M1. E a gente vai ter todo o nosso sistema funcionando a partir desses dois coisas aqui. Desse intertravamento de selo que a gente fez aqui e esse que a gente fez com as duas contatoras. De modo que quando a gente pressiona S1, ele funciona no... Eu sempre esqueço de ligar a computadora. Quando pressiono S1, ele gira no sentido horário. E quando eu pressiono S2, ele gira no sentido anti-horário. Perceba uma mudança no sentido de giro do motor. Aqui a gente tem, nessa parte aqui, à esquerda, o nosso diagrama de força. E aqui à direita, o nosso diagrama de comando do cada simul para fazer acionamento. Se a gente quiser deixar o nosso circuito de um jeito mais bonitinho, mais agradável e mais intuitivo para se mexer, como se fosse, por exemplo, em uma fábrica, a gente procura bem aqui nesses comandos em cima, que em algum desses lugares a gente tem um botão. Aqui. Posso colocar 3 botões. Vou colocar um abaixo do outro, acho que fica melhor. Onde eu vou colocar aqui o botão off, que é para desligar, botão vermelho. Esse aqui é o sentido horário. Vou colocar aqui hora, e vai ser o verde. E no sentido anti-horário aqui eu vou colocar o amarelo. Vou colocar aqui anti. Vou tirar aqui só esse traço. Anti-H, anti-horário. Pronto. E agora, se eu quiser, eu posso colocar aqui um quadro entre eles, para ser como se fosse um quadro aqui. Pronto. Beleza. Agora, ó, a gente coloca para simular, a gente fecha aqui a nossa computadora. Se apertar o botão hora, ele vai... mas eu tenho que fazer a correspondência do hora com o S1, que é o botão de ligar. O nome vai ser S1. Então só que tá o quadro primeiro para poder mexer no que está dentro dele. O nome vai ser S1. Ele tem o mesmo nome que a gente colocou na chave. E a função aqui vai ser sentido horário. Ele vai ser um botão verde. E aqui em S2, que vai ser o sentido anti-horário, função anti-horário.
E aqui o off, que é o de desligar, vai ser o S0. E aqui a gente coloca para funcionar. Ó. A gente liga a nossa computadora. Quando apertar S1, ele vai ligar e vai girar no sentido horário aqui, ó. O motor vai girar no sentido horário. Ele vai ficar carregado. Quando a gente apertar aqui S2, ele muda o sentido de giro do motor. E agora, S2. E agora ele vai girar no outro sentido. No sentido anti-horário, no caso. Do nosso motor trifásico. E aqui o S0 a gente usa para desligar o sistema. Ele corta o passagem de corrente no diagrama de comando, que vai desativar também o diagrama de força. Aqui só para ficar feitado, a gente coloca aqui uma caixa agora. E vai ter ele aqui. Os nossos três partes. O diagrama de comando. O diagrama de comando aqui central. O diagrama de força à esquerda. E aqui é o botão de acionamentos. O quadro de botões de acionamentos à direita do nosso circuito simulado no cá de cima. E por fim a gente abre aqui o arquivo. Salvar como. E coloca aqui. PD com rev, que é a partir direta com reversão.k.